Desde a época do Orkut, você costumou a ter as redes sociais de graça. Afinal, era um acordo entre ambas as partes. A rede social simplesmente liberava você o acesso a se comunicar com o mundo e você, de livre e espontânea, quase isso, né, vontade, liberava todos os dados para a rede social. E com isso ela tinha poder de todos os seus dados. Quais dados são esses? Dados de acesso de localização, dados de acesso de gostos e costumes em relação à cultura, em relação à forma que você fala, em relação a como você age perante a sociedade. Tudo que você faz na rede social simplesmente é gravado e você ganha um carimbo. É como se fosse um behavior score. Você ganha um score dentro daquela rede social. E é dessa forma que você paga a rede social. Claro que a rede social ela também se alimenta através de publicidade. E se ela sabe exatamente do que você gosta, ela sabe exatamente como vender publicidade, ou seja, chegar o produto até você. Mas nos últimos 2 anos, as empresas têm se deparado com inúmeros processos em relação à privacidade de dados. Na Europa, por exemplo, o Facebook, quanto a Meta, quanto o TikTok, sofrem processos bilionários por causa disso. Ou seja, a União Europeia não concorda que as redes sociais tenham todo o acesso aos dados igual elas têm. Mas o que vai acontecer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como as empresas estão olhando a um horizonte a curto prazo, como elas podem faturar e aumentar a receita mediante assinaturas. Então fica a pergunta: você pagaria para utilizar Instagram, Facebook, TikTok, entre outros? Vamos falar exatamente sobre isso hoje neste vídeo. Então, se você quiser saber um pouco mais, basta clicar no link da descrição e assistir esse vídeo completo. Eu espero por você lá no YouTube. Então, vamos lá, meu nome é Weder Costa e este é o canal Spock Monk. Aqui nós falamos de tecnologia de uma forma bem didática e bem simples. É como se a gente estivesse tomando um café numa cafeteria ou uma cervejinha naquele bar. Com esse calor seria muito bom, né? Então vamos lá, vamos continuar falando de privacidade. Quem me segue já sabe que eu falo que nós perdemos a privacidade desde 1995. Desde quando os computadores do Pentium 100 começaram a pular banners naquele Pentium 100, naquela internet de escada, ali nós já começávamos a perder exatamente a nossa privacidade, porque o pessoal já estava fazendo tracking de todo a nossa forma de usar os navegadores daquela época, que era somente o Internet Explorer, né? Hoje ninguém usa mais o Internet Explorer, graças a Deus. Só que agora, o que acontece? Antigamente era tranquilo. Então as empresas nós dávamos nossos dados para as empresas liberavam as plataformas para o nosso uso e estava tudo ok. Era como se fosse um pacto ali com o diabo. Mas o que acontece? Com mais informações, cada vez mais as pessoas estão se questionando. Por que as empresas de tecnologia têm tanto acesso aos nossos dados? É exatamente por isso que elas batem tanto. Por exemplo, o WhatsApp fala: somos criptografados de ponta a ponta. Para quê? Para você entender que elas não estão invadindo os nossos dados. Mas como que as empresas então vão ganhar dinheiro, sendo que o maior grana, né, a maior grana que eles têm é em relação à publicidade? E eles fazem publicidade tão assertiva porque eles conhecem nossos gostos e nossos costumes. Mas então, como elas vão fazer para ter rentabilidade sem ter acesso aos nossos dados e com a menor publicidade? Então, aí que acontece é o seguinte: desde que o Elon Musk comprou o Twitter, né, que agora se chama X, o Elon Musk ele tem inúmeras ideias na cabeça dele de pensar totalmente fora da caixa. E uma dessas ideias é o seguinte: começar a cobrar por alguns serviços no Twitter. E ele já fez isso e deu certo. Eu vou citar um deles. O Twitter é o selo azul. Primeira coisa, o selo de verificação do selo azul no Twitter. Ele começou a cobrar. Simplesmente as outras empresas de tecnologia de rede social simplesmente começaram a bater no peito do Elon Musk, falando que não era correto e tudo mais. Só que começou a dar certo, as pessoas começaram a pagar para ter o selo azul. Depois disso, ele pegou e fez uma outra assinatura para acesso ao TweetDeck, que é ter acesso aos vários trends do Twitter ao mesmo tempo. As empresas vendo aquilo, vendo que deu certo, o que elas começaram a fazer? Depois o Instagram começou também a vender o selo de verificação, bem como outras empresas de tecnologia também começaram a fazer, porque viram que realmente aquela fatia das pessoas consideravam pagar simplesmente para ter um selo azul do lado do nome. Se vocês me perguntarem se compensa ou não, minha resposta é não compensa. Porque é o seguinte, imagina que é para te dar autoridade o selo azul. Imagina que daqui 3 meses eles aumentem, dobrem, tripliquem o valor do selo azul e você vai lá e tira o selo azul. Então você não vai ter mais autoridade? A autoridade na rede social é perante o seu conteúdo e não porque você tem uma estrelinha do lado do seu nome. Mas voltando então ao assunto da receita nas redes sociais. Então o que as empresas estão fazendo agora, e na União Europeia, onde pegam realmente mais pesado, tanto com o Facebook quanto o Instagram quanto o TikTok, o Facebook e o Instagram estão fazendo testes de assinatura. Então, ou seja, você paga e você não tem
publicidade na sua rede social. Então eu pago e não vejo aquele monte de publicidade no meu Instagram. Está em torno ali de 14 a 17 dólares. É um experimento, 17 euros, perdão. É um experimento que eles estão fazendo para ver se vai dar certo ou não. Mas o que nós estamos vendo, nós como desenvolvedores, eu como desenvolvedor estou vendo é que um futuro bem próximo as redes sociais se tornem freemium. Esse termo freemium é o seguinte, você vai poder utilizar a rede social, mas até uma escala de usabilidade, ou seja, você vai ter acesso a alguns certos recursos, depois disso somente se você pagar. Então antes que tudo era gratuito, tudo era de graça, era uma farra danada, agora em pouco espaço de tempo isso vai ser alterado. Afinal, pessoal, não existe almoço grátis. As redes sociais precisam sobreviver, as áreas de tecnologias entenderam que escorregador, chopp no meio da empresa, isso não paga a conta no final para os investidores descobriram isso. Então, estamos cada vez mais direcionando as redes sociais, as empresas de tecnologias a entender que o que vale mesmo é o dinheiro. É a grana no final da linha, no final do profit plan, o que vale é o dinheiro. Então, entenda que essa era gratuita de redes sociais, ela pode estar chegando ao fim. Então é isso, só esse bate-papo rápido aqui para alertar você sobre os acontecimentos da área de tecnologia. Eu te espero então no próximo vídeo. Meu nome é Weder Costa, esse é o canal Spock Monkey, então eu te espero no próximo vídeo para a gente sempre falar de tecnologia e sem romantização. Tá ok? Espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você ver esse vídeo agora. Se fez, curte e compartilha, óbvio. E eu te espero então no próximo vídeo. Até mais.